Legenda 25, Ascensão e Dissenso. Eleições de 94. A eleição de 94 foi marcada pelo início de uma nova realidade no cenário político de Pernambuco. Cada vez mais afastado de Miguel Arraes, Jarbas Vasconcelos vai caminhar pela primeira vez com o PFL. A transição para um novo quadro na política local teve uma construção conturbada. A insatisfação do prefeito do Recife, Jarbas Vasconcelos, com a saída de Miguel Arraes do PMDB e a criação do PSB ficava nítida. Uma reunião na sede da Prefeitura do Recife, em 93, acabou tornando público o desconforto entre os políticos. No dia 23 de dezembro de 93, uma matéria do Jornal do Comércio relatava as insatisfações de Jarbas com o ex-aliado. Essa reunião foi num partido comandado por Fernando Bezerra Coelho, querendo levar o partido para Arraes, que a Arraes era PSB, né? E aí eu fiz uma intervenção lá, dizendo que a Arraes tinha acabado com o PMDB. Então, o processo já vinha, né? Aquilo foi o pipoco, foi a gota d'água. As críticas de Jarbas Vasconcelos foram respondidas por Miguel Arraes 5 dias após a publicação. Para Arraes, as declarações de Jarbas Vasconcelos eram motivadas pela sua vontade de disputar o governo do Estado. Com o clima de desentendimento entre os políticos, a aliança entre Jarbas Vasconcelos e o PFL fica cada vez mais próxima da realidade. O primeiro indício público da aliança veio com um almoço na fazenda do deputado federal José Mendonça, do PFL. No encontro, integrantes do PFL fizeram questão de externar sua preferência em apoiar Jarbas Vasconcelos para a disputa do governo do Estado. Gustavo Krause aponta a preferência dos correligionários. O candidato preferencial era ele, mas ele estava no meio do mandato na prefeitura. E eu acho que na avaliação das conveniências, das sondagens de opinião, aquela saída prematura antes de concluir o mandato, né, talvez comprometesse a imagem do prefeito. Apesar da pressão, Jarbas Vasconcelos crava que nunca assumiu o compromisso de ser candidato a governador. Havia uma expectativa de que se criasse um compromisso de eu ser candidato a governador. Eu não assumi esse compromisso, né? Eu assumi discutir, a gente poderia discutir isso. O que a gente procurou fazer foi amildar, né? Estreitar o relacionamento entre a gente. A decisão de Jarbas Vasconcelos foi marcada pela pressão do seu grupo político. Aliado de Jarbas na época, João Braga destaca o momento de indefinição. Jarbas tinha pretensão de candidato em 94, muita pressão para ele não ser candidato. Havia um grupo como eu que achava que ele devia terminar o mandato. Por fim, Jarbas Vasconcelos acaba decidindo não entrar na disputa. Um processo até que não teve muitos participantes, não teve muitos integrantes assim, não. E aí também muito tranquilo, não sei, na prefeitura. Foi uma reunião na prefeitura coberta pela imprensa. Havia uma expectativa não só do PSL, mas de outras pessoas achando que eu poderia deixar a prefeitura para ser candidato. Eu decidi permanecer na prefeitura e não ser candidato. Eu não queria ficar dentro do PMDB, inclusive pedi uma licença ao partido de esquerda. Pedi uma licença ao partido para é uma questão ética, não é? Mas de não ficar dentro da legenda do partido apoiando um candidato a governador não PMDBista. Sem alternativa de Jarbas Vasconcelos, restou ao PFL procurar outro candidato para a disputa. O governador Joaquim Francisco também tentou indicar o seu sucessor. Um dos nomes cogitados por ele foi o então deputado Armando Monteiro Neto. Lancei Armando Monteiro admitir que ele fosse candidato, ele admitiu ser Armando de Queiroz Monteiro, presidente da Federação das Indústrias, que eu tinha dado uma contribuição para ele ser o presidente da Federação. E depois eu lancei a candidatura dele, fiz reunião com o Vicente Oliveira, com isso, com aquilo. Só que num determinado, quando a candidatura estava assim, colocando, aí veio o problema de Dr. Arraes, que chamou Armando, o pai dele, para senador na chapa dele. E Armando achou, então, veio a mim e me comunicou, assim, eu não posso mais repetir meu nome, porque meu pai é candidato a senador na chapa do Dr. Arraes. Roberto Magalhães chegou a ser sondado para disputar o pleito, mas recusou devido ao favoritismo de Miguel Arraes. Eu fui procurado por Zé Mendonça. Eu disse, Mendonça, o Joaquim não me deu espaço nenhum político. Eu passei esses 4 anos
aqui em Brasília. Não vejo como disputar uma candidatura, porque a candidatura você tem que ser preparado. Eu faço um negócio com você. Me mostra as pesquisas. Eu quero saber como é que estão as cidades de porte médio. Aí eu comecei a ver as cidades de porte médio. Arrasanhava em todas. Eu disse, olha, tá não. O nome de consenso acabou sendo de Gustavo Krause. Mesmo aceitando se candidatar na eleição, Gustavo Krause sabia que as suas chances eram reduzidas. Fora o candidato preferencial, que era ele, que declinou que a não candidatura não é em favor da permanência da prefeitura, seguiu-se a isso também uma tentativa junto a Roberto, e finalmente, como não havia candidatos naturais, me procuraram, não é? E tinha a clara visão de que a minha candidatura era uma candidatura de pouquíssima viabilidade do ponto de vista eleitoral, mas que era uma candidatura conveniente, era uma candidatura importante do ponto de vista político e do ponto de vista histórico. Então, eu tinha plena noção de que dificilmente poderia bater eleitoralmente, mas que podia cumprir um papel político, um papel histórico, e fui à luta para cumprir esse papel. Apesar da escolha por Gustavo Krause, Oswaldo Coelho tentou lançar o seu filho, Guilherme Coelho, como candidato para a disputa. Não, naquele tempo estava sendo ligeiramente procurou-se uma face nova, porque uma hora que a pessoa enjoa de certos nomes, os nomes assim, tradicionais deles, que você tem que, politicamente, por uma questão de filho, jogar uma face nova na política, certo? Então, mas isso foi um momento assim, muito rápido, onde prevaleceu a tentativa de Gustavo. Presidente estadual do PFL na época, André de Paula relembra como costurou o consenso no partido. Eu fui testemunha, porque eu era presidente do partido, para você ter uma ideia. Eu saí daqui para Petrolina, conseguimos um avião para eu ir lá fazer um convite a Guilherme Coelho, que era prefeito de Petrolina, para ser o vice na chapa de Gustavo Krause. No campo das forças populares, a indicação do nome de Miguel Arraes era natural. O escolhido para compor a chapa com Miguel Arraes foi Jorge Gomes. A primeira conversa que eu tive, se me lembro bem, foi com o Eduardo Campos, certo? As coisas foram comigo e deixou aventada para cuidar. Eu não sabia que existe, não existe candidatura vice, não vem de uma postura, assim. Então eu fiquei aguardando. É evidente que é o cargo secional dos partidos também imaginava as candidaturas, a possibilidade de ser vice. Mas depois o doutor Raim convidou, quem terminou ainda não tem. Gustavo Krause ainda contou com o apoio da chapa presidencial de Fernando Henrique Cardoso e Marco Maciel. Fernando Henrique, a eleição dele ajudou um pouco a minha performance por conta do plano real. O país se organizava com uma possibilidade real de se alcançar uma estabilidade monetária. Já Miguel Arraes investia nas agendas de rua e no contato direto com o povo. Filha do ex-governador, Ana Arraes relembra o carinho da população com o candidato. Sempre assim, ele recebido pelo povo com muita emoção. O povo passava por ele e fazia assim: Deus te guarde, Deus te guie, Deus te dê muitos anos de vida, meu pai. Chamava ele meu pai Raia, né? E aí era assim, uma coisa, ele chegava numa feira, a feira se acabava, né? Parava a feira, quer dizer, não havia confusão, não havia roubo, não havia nada. O povo parava para poder ouvi-lo. O resultado da votação acaba dando a vitória a Miguel Arraes com uma diferença de quase 500 mil de votos. O resultado dá a oportunidade de Miguel Arraes comandar o Estado pela terceira vez. Segundo colocado na disputa com cerca de 700 mil votos, Gustavo Krause acredita que cumpriu uma missão e ressalta o fato de ter vencido a disputa no Recife. O que eu queria era amolecer um pouco aquela aura mitológica que foi conseguido, mais do que eu pensava, porque Fernando Henrique, a eleição dele ajudou um pouco a minha performance. A outra coisa é que eu tivesse em Pernambuco um palanque para um candidato a vice-presidente, que era do meu partido, que estava aliado no plano nacional e que tinha que estar aqui.
PSDB, por exemplo, eu tinha noção de que eu cumpri o papel político. Foi isso que eu cumpri em 94.